quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas 23, capítulo 26. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio dos sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, no entanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia, raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros, exige-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamos-lo, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por estarmos aqui reunidos neste dia tão significativo para nós cristãos, pois que nos mostra a necessidade de caminharmos um pouco mais, uma vez que o Cristo, que veio nos abrir o caminho por nós e para nos ensinar, acabou aceitando as dores e as dificuldades da cruz, para nos mostrar que precisamos caminhar com as nossas cruzes, mas que depois, adiante dela, nos mostrou a continuidade da vida. Pedimos aos Espíritos que auxiliem Marquinho, intuindo para que a palestra transcorra em paz e harmonia, que todos nós possamos receber as luzes que chegam do mais alto. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre é uma satisfação muito grande a gente poder refletir nos ensinamentos de Jesus, principalmente quando a gente tem a oportunidade de alicerçar esses ensinamentos com os esclarecimentos que a gente consegue obter através da codificação. E a respeito dessa continuidade da vida, desse momento que a gente vivencia na recordação dessa semana, que é conhecida como Semana Santa, nós temos a oportunidade de recordar os momentos
assim, derradeiros de Jesus entre nós. Mas principalmente o que ele veio trazer de informações para nós são os ensinamentos que favorecem essa transformação do ser que somos cada um de nós e que invariavelmente se reflete e fica patente no perispírito, ou seja, o corpo, o organismo espiritual nosso. Na medida em que conseguimos pautar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, decorrente de toda essa série de ensinamentos que ele não só transmitiu para todos nós, mas que ele teve a oportunidade de vivenciá-los e demonstrar principalmente o fato de que ele sempre nos alertava quanto a um fato, que todos nós poderíamos fazer o que ele fazia e fez, e o mais interessante, e muito mais. O que ele fazia já é uma situação bastante surpreendente para nós. Muitas das vezes, quando a gente pega esses filmes que retratam aqueles momentos, a dúvida, o questionamento que, principalmente entre os mais letrados da época, os sacerdotes, os rabinos, aquele pessoal, alguns ficavam chocados, duvidavam, ou achavam que aquilo fosse, por exemplo, uma situação crítica, a ressurreição de Lázaro. Trouxe imaginem vocês, naquele momento em que isso é divulgado, a confusão que deve ter dado naquela multidão, principalmente, porque a gente sabe hoje que Jerusalém tinha mais ou menos 600, 700 mil pessoas que viviam naquela comunidade. E quando chegava essa época da Páscoa, que é a Pessah de Deus, que eles recordavam a saída do Egito, né, protagonizada por Moisés, nós sabemos, através dos historiadores, que a população que ficava naqueles festejos, na imediação da cidade de Jerusalém, passava de 1 milhão de pessoas. Agora, vocês imaginam isso há 2000 anos atrás. Mas, além de o mais importante que Jesus trouxe para nós, além dessa série de condutas, de ensinamentos, que se porventura nós conseguirmos vivenciá-los, senti-los, mas com toda sinceridade, fatalmente nós vamos fazer uma transformação no nosso organismo espiritual, que eu costumo dizer às vezes que é tipo o carvão mineral nas entranhas da terra, sofrendo a pressão necessária por milhares e milhares de anos, ele acaba gradativamente se transformando e se transforma num diamante que é um cristal. Guardando as devidas proporções, no burilamento que nós passamos nas intempéries da vida, de todas essas experiências que nós somos levados a vivenciar, nós também, por nossa vez, estamos transformando a configuração eletrônica do organismo espiritual através do processo da transformação da nossa maneira de ser, de agir, de pensar e de se emocionar. E com isso, fatalmente, na maneira de interagir com o meio, com os outros seres, com os animais e principalmente com as pessoas. Mas para a gente entender como isso tudo aconteceu, como que ele conseguiu trazer essas informações até nós, e principalmente pelo fato que ele gostaria de aprofundar muito mais na época que ele esteve aqui. Mas naquela ocasião nós não tínhamos estrutura moral, intelectual e espiritual para alcançar o que ele poderia, deveria e gostaria de transmitir para nós. Mas que no momento oportuno ele nos enviaria o Consolador, que não só recordaria tudo aquilo que ele havia ensinado, mas ia aprofundar para que a gente compreendesse melhor e com maior consistência aquilo que ele se propôs a trazer de informações, de ensinamentos e educação para todos nós. E de fato isso se dá
E é interessante que, para que isso acontecesse e fosse trazido e realizasse esse momento tão crucial e importante para nós, numa reunião que houve no plano espiritual, no ano de 1383, que analisando, avaliando, fazendo um conclave no plano espiritual e discutindo a respeito dessa situação toda, eles chegaram à conclusão que era chegado o momento. Mas haveria a necessidade de preparar a humanidade para esse fato, para esses ensinamentos. E com isso, através dos descobrimentos, do desenvolvimento de toda a área de conhecimento humano, na ciência, nas artes, na pintura, na música. Se vocês fizerem uma retrospectiva no tudo que ocorreu a partir do século 14, 15, até 19, 20, ou seja, em torno de 500 anos, tudo que nós conhecemos de mais significativo e importante em todos os setores do conhecimento humano foi trazido até nós nesse período. Os grandes mestres de todas as áreas do conhecimento humano: ciência, filosofia, matemática, física, medicina, e culminando no início do século passado com os estudos que vários cientistas vêm revelando aos poucos, e chega a culminar com a física quântica, que desdobrou e criou um mecanismo para que tudo isso que a gente usufrui de tecnologia e de conhecimentos hoje, a gente pode usufruir. Mas o que eu vim trazer hoje é justamente a parte que, infelizmente, a ciência ainda não está em condições de revelar e de patentear para nós, mas que, através desse processo, essa revelação que ocorreu, como a Silvana citou, com a primeira obra de filosofia, que é o Livro dos Espíritos. Inclusive eu pauto aqui nesses estudos algumas questões que eu achei que são significativas e importantes. A partir do momento que trouxe essa síntese que está contida no Livro dos Espíritos, foi possível, com a encarnação de Francisco Cândido Xavier, com as suas quase 500 obras, revelar uma série de funcionamentos do plano espiritual, como tudo isso se dá. Com o advento, com a encarnação de Valdo Pereira Franco, principalmente com as obras da Joana de Ângeles, nós começamos a entender o mecanismo de interação entre a mente, o espírito e o corpo físico, através dos pensamentos e sentimentos. Na série psicológica, ela nos leva a compreender como tudo isso funciona. E nós, nos momentos atuais, talvez uns 20, 30 anos para cá, nós estamos observando que na área da ciência, da medicina, eles estão adentrando e trabalhando para comprovar a existência do espírito, mas através para não deixar margem à dúvida. E através do mecanismo dessas pesquisas, eles estão constatando, por exemplo, que as pessoas que têm um pensamento religioso, têm religiosidade e têm espiritualidade desenvolvida, elas têm uma capacidade muito maior de permanecer saudáveis e, em caso de enfermidade, se recuperam prontamente, com muito mais rapidez e com muito maior facilidade. Mas para a gente compreender um pouco melhor todo esse mecanismo que foi revelado para nós através de Jesus, mas devido à pouca capacidade nossa de compreensão, de percepção, de entendimento, para a maioria da humanidade passa batido. Mas para a gente entender tudo isso, nós vamos, nesse processo que a gente está tentando entender, os espíritos de primeira ordem, mas principalmente a compreensão da continuidade da vida e por que isso tem que acontecer. Porque nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas como é que é possível desenvolver todo esse conhecimento, toda essa ciência, toda a filosofia que a gente usufrui nos dias de hoje? Porque se porventura nós tivéssemos uma única existência, a cada momento, quem viesse teria que começar do zero. E a gente sabe que não é assim. Porque, haja visto que tem muitas crianças
com tenra idade, apresentam uma capacidade de inteligência, de conhecimento, que estão além da sua faixa etária. Isso a gente percebe, principalmente depois com o advento do computador, da internet. Crianças, às vezes, com 4, 5 anos, são exímios musicistas, tocando as peças dos grandes mestres da música. Outros têm uma facilidade incrível na matemática, na física, que isso foge à nossa capacidade de compreensão lógica e sensata no conhecimento mundano da vida. Mas como isso se deu e por que se dá? Uma coisa interessante, que quando o evangelista João, ele questiona de Jesus, que naquela famosa situação da transfiguração do Monte Tabor, quando Jesus vai e tem a oportunidade de se resplandecer, e ele conversa com Moisés e com Elias. Quando ele chega lá e conversa com Moisés e Elias, o que ocorre? Logo depois que esse diálogo se dá, e eles estão retornando para o grupo de apóstolos, João pergunta para ele, mas como diz os escribas e os fariseus, eles dizem que antes que o Messias viesse, era necessário que Elias viesse primeiro. E aí Jesus informa para ele, de fato, isso tem que acontecer. Mas Jesus afirma para ele que de fato Elias tem que vir. E ele veio. Só que quando ele veio aqui, eles não conseguiram identificá-lo e fizeram com ele o que bem entenderam. E através desse diálogo, eles conseguem compreender que ele se referia a João Batista. Quando a gente lê as anotações do apóstolo João, principalmente no capítulo 8, nos versículos 57 e 58, ele diz assim, o que acontece? Ele diz o seguinte, quando Jesus chega no momento que ele começa a sua pregação, os seus ensinamentos, ele desce, volta das regiões que geralmente ele saía para meditar e orar, entra na sinagoga e faz a leitura de um texto anunciando a vinda do Messias. E ele afirma, naquele momento, que naquele instante, o que está anunciado pelo profeta se consumou. Aí o pessoal ficou meio arrepiado lá com ele, né? E começa aqueles questionamentos. E nesse diálogo, quando chega na altura, eles começam a dialogar a respeito desse assunto, e os que estavam ali naquele momento na Assembleia, questionam Jesus, por acaso você quer ser maior que o nosso pai Abraão? E ele diz que antes que Abraão fosse, ou que ele existisse, eu sou. Para quem não sabe, para o judeu, nenhum judeu em sã consciência fala eu sou em relação à religião, aqueles textos sagrados. Porque essa afirmação, eu sou, é designado somente a Deus. Só Deus que pode afirmar eu sou. Então, quando ele afirma que eu sou, eles associam que Jesus estava se comparando a Deus. E eles começam a questionar isso. E aí, nesse diálogo, eles chegam a afirmar, se não tens ainda 50 anos, mal saiu da casa dos 30, no caso ali, estava com 33, como é que você quer ser maior que o nosso pai Abraão? E aí Jesus afirma para eles que antes que Abraão existisse, eu sou. E isso traz uma confusão doida. Foi o primeiro momento que eles tentam lançar a mão de Jesus, apedrejá-lo, pegá-lo e já cumprir com aquela situação que ocorre pouco tempo depois. Mas
como não havia chegado o momento, ele consegue se safar, sai dali, some e a turma retira ele dali. Mas no livro, para a gente compreender quem de fato é Jesus e o que ele representa, nós precisamos entender o que são os espíritos de primeira ordem. Por quê? Na parte segunda do capítulo 1, na página 82 do Livro dos Espíritos, na questão 88, Kardec, que fez uma série imensa de questionamentos para tentar tirar toda a dúvida de tudo que é possível a respeito da vida humana, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, como essa vida acontece, essa relação, e lá está sintetizado, e entre as questões tem essa aqui que ele pergunta: se os espíritos no plano espiritual têm uma forma determinada, como nós aqui, a gente tem uma aparência, tem um peso, uma massa, uma densidade, tem um corpo físico, e ele questiona se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. E a resposta que ele obtém é que para vós não, porque provavelmente aqui deve estar eu não sei, uma quantidade razoável de espíritos aqui, mas a gente não vê, não percebe, não sente, não tem consciência da presença deles. Por isso que para nós não, mas para eles, lá sim. O espírito é, se quiser, de uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E na questão 94, ele indaga o seguinte: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Ou seja, esse organismo que ele usa, que nós usamos a partir do momento da morte física nossa. E ele obtém como resposta do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos, e passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. E ele prossegue: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tomam o perispírito mais grosseiro? Sim, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. E para a gente entender o significado disso, quando a gente estuda a evolução do homem na Terra, a própria ciência traz, mais ou menos, que a vida do homem surgiu na Terra em torno de 400 mil anos atrás. E nessa fileira imensa de experiências que foi havendo o processo de transformação, até que por volta de 40 mil anos atrás, houve um salto significativo na aparência desse homem primitivo. E, segundo as revelações dos amigos espirituais, isso aconteceu devido ao fato de que foi nessa época que ocorreu a transmigração de espíritos de origem de Capela. Para a gente saber mais ou menos o significado disso, é que Capela, segundo os amigos espirituais, passou por um período de transição semelhante ao que nós estamos vivenciando agora na Terra, e naquele momento todos os espíritos que não se enquadravam mais na condição espiritual de evolução daquele planeta, eles foram gradativamente sendo retirados daquele órgão, e essa pleiade imensa de espíritos foram transladados e começaram a reencarnar aqui. Recepcionado por Jesus, ele passou todos os parâmetros, explicou, conversou com todos eles nesse momento, e eles começam a reencarnar, mas com uma gama imensa de técnicos, de trabalhadores que promoveram essa encarnação. Às vezes, eu já ouvi conversas dessa natureza que eram espíritos razoavelmente evoluídos, intelectual e espiritual, mas não moralmente. E eles reencarnam aqui em grupos por semelhança de valores, de hábitos, de costumes, e são as raças que formam esse agrupamento na época, 40 mil anos para cá. O que ocorre? Quando eles encarnam junto
do homem primitivo, terráqueo, eles dão um choque genético e, devido a vários esforços, eles vão transmitindo para aquele homem primitivo os caracteres genéticos que eles já haviam desenvolvido nessa região. Para vocês terem uma ideia, Capela está mais ou menos a 42 mil anos-luz daqui. Aí, 42 mil anos é um negócio meio doido, né? Mas se a gente fizer a conta direitinho, a luz percorre o espaço em torno de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Imagina 42 anos, uma luz, um corpo viajando nessa velocidade, a que distância que está esse planeta de nós? Uma loucura. Bom, aí o que acontece? Esse processo se dá e Kardec prossegue nesse questionamento. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas? Pode ser perceptível? E ele tem a resposta seguinte: tem a forma que o espírito queira. Prestem bem atenção. Tem a forma que o espírito queira. Mas não qualquer espírito. Não basta ele querer. Ele tem que ter um nível razoável de desenvolvimento para que ele consiga manipular essa sua aparência. Tanto é que, geralmente, uma pessoa que já faleceu, vou usar esse termo para todos compreenderem, uma pessoa que faleceu, por exemplo, com 90 anos, é provável que em sonho, ou se porventura tiver algum desdobramento, uma pessoa que for sensitiva, que entrar em contato com esse indivíduo, ele vai ter uma aparência rejuvenescida no plano espiritual. Geralmente isso ocorre. Por isso que ele tem a forma que o espírito queira. Geralmente, alguns médicos narram que, quando eles encontram com alguma entidade que é conhecida deles, e com as quais ele teve algum contato em existências anteriores, o espírito, tendo uma condição um pouco melhor de evolução, ele geralmente se apresenta para aquele indivíduo com a aparência que ele tinha às vezes há 2, 3 séculos atrás, quando os dois foram companheiros de evolução. Agora, é isso que é interessante. Não me pergunte como eles fazem isso, porque eu não tenho a mínima ideia, mas isso ocorre. Tá bom? E é assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. Segundo esclarecimentos de Kardec, principalmente na Revista Espírita, ele aborda em algumas obras, eu não sei, não me lembro qual especificamente, mas eu já li a respeito disso, que tem os agêneres. Os agêneres são seres que eles não reencarnam aqui, mas eles conseguem materializar-se entre nós, e para nós ele pode passar como um ser humano de carne e osso, como qualquer um de nós aqui, e a gente não percebe, não tem condições de distinguir isso. Talvez alguns de nós teve muita sorte em encontrar uma criatura dessa aí, mas nem tem consciência e nem sabe. Tá certo? Bom, tudo isso que eu estou citando aqui é possível para um espírito já de uma certa evolução, tá bom? Nos caracteres gerais, no item 112 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que esses espíritos de primeira ordem, eles não têm nenhuma influência da matéria. É esses indivíduos. Uma superioridade intelectual e moral absoluta. Eles já atingiram o ápice ou ponto culminante do desenvolvimento do espírito através desse processo da evolução. Em relação aos espíritos de outras ordens, é claro. Não em relação a Deus. Ele não chega na condição divina. Tá certo? E, na questão 181, Kardec pergunta, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos, os encarnados têm corpos semelhantes aos nossos? Já que existe bilhões de galáxias, bilhões de planetas, às vezes a pessoa será que tem vida em outro planeta? Com certeza.
Porque, no caso, quando a gente faz um prédio, pode ser de 10, 15, 20 andares, com dezenas de apartamentos, você vai fazer um prédio, às vezes, com 100 apartamentos, com um apartamento só com gente morando, se nós não somos malucos de fazer um negócio desse, o Criador também não vai fazer isso com relação ao mundo habitado, esses inúmeros planetas que estão espalhados por esse universo, esses universos sem fim. É fora de dúvida que eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram esses espíritos. Até mesmo nós, aqui encarnados, aparentemente, se nós coletarmos uma amostra de uma célula qualquer do nosso organismo, se levarmos no laboratório, se for um tecido do fígado ou outra parte qualquer do corpo, se pegarmos o mesmo tipo de tecido de outra pessoa, o laboratorista vai dizer que é uma célula de fígado, assim, porque há uma semelhança incrível nesse tecido. Mas se por acaso um espírito médico, por exemplo, como lá na comunidade do Frei Luiz, se um espírito chega e analisa esse mesmo tecido de pessoas diferentes, fatalmente ele vai ver a diferença entre a densidade, o teor energético, a pureza desses tecidos em função de que o organismo nosso reflete e retrata o perispírito do qual a gente já conseguiu desenvolver, e este, por sua vez, patenteia a densidade, a natureza energética que nós conseguimos imprimir nesse perispírito através das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos que são comuns no dia a dia nosso. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. Torna-se menos densa a matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Ou seja, vai chegar um momento que nós vamos estar com um organismo tão depurado que nós não vamos necessitar mais de matar outros animais para consumirmos a sua carne. Aos poucos, talvez, eu não sei quando que isso vai acontecer, mas teremos condições de nos alimentarmos de frutas e vegetais, e num momento um pouquinho mais distante, como os espíritos superiores, só fazendo assim. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê do corpo o que só pelo pensamento temos condições de empreender. Na questão 186, Kardec pergunta: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. E é interessante essa questão. Eu vou até passar para a seguinte para vocês acompanharem. Essa é a questão mais interessante, assim, na minha opinião, contida no Livro dos Espíritos, porque o Kardec, depois que ele teve essa gama imensa de revelações, de diálogo com as entidades angélicas, ele traça uma reflexão em cima de tudo aquilo que ele já tinha conseguido compreender. E ele faz um ensaio teórico da sensação dos espíritos nessa questão 257, que é bem longa e vale a pena a gente ler, e eu tenho certeza que a gente não pode ler e passar batido.
porque eu já tive a oportunidade de ler e refletir nela umas dezenas de vezes, onde ele começa assim: sabemos que no espírito há percepção, ou seja, os órgãos dos sentidos, a gente vê, ouve, vê, tem tato, tem paladar, sente cheiro, e essas faculdades, para o espírito dessa natureza, são atributos de todo o seu ser. Ele não precisa de órgãos específicos, de tecido para poder, para sentir o tato ou coisa parecida. E não é como no homem, que a gente está no dia a dia nosso, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles as têm, Kardec afirma: ignoramos, porque ele não tem condições, infelizmente nós não temos condições nem de imaginar como isso se dá e como se dá. Mas o mais interessante é que não para por aí. Por quê? Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, ou seja, se um espírito desse, com o seu perispírito, não importa o grau de evolução dele, mesmo o mais grosseiro possível, se ele chegar aqui e passar através de uma fogueira, ele não se queima. Não é possível. A matéria dele é de outra substância, outra natureza. Então não tem condições de acontecer. Da mesma forma que se ele entrar na água, para ele é indiferente. Ele não vai ficar afogado pelo fato de estar entrando dentro d'água. Dizendo que os espíritos são inacessíveis a essas impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia nesse mundo. A faculdade de ver, por exemplo, é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. Segundo a física quântica, leva-nos a compreender isso, e é interessante notar que na obra filosófica de Platão e de Sócrates, principalmente na Alegoria da Caverna, quando a gente lê e reflete a respeito desse conteúdo, ele nos leva a refletir num fato interessante. Quanto maior a gama de informações, de conhecimento que o indivíduo tem, ele enxerga com maior profundidade aquilo que ele volta a sua atenção. Preste atenção que eu estou falando enxergar. Para a gente entender o que eu quero me referir quanto a isso, ver é um atributo do órgão, do globo ocular. Se o indivíduo tiver o olho perfeito, tudo, os nervos, os ópticos, tudo está funcionando perfeito, ele vê. Mas não significa que ele enxerga de tudo que ele está vendo. Porque quando ele ignora, aquilo passa batido. Quanto maior a gama de informações que a gente tem, melhor a gente vê e enxerga. Tá certo? Tá claro isso? Todos, porém, assim, os inferiores como os superiores, não ouvem, nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Eu achei isso super curioso. Como é que consegue bloquear isso? Como eu estou falando aqui para vocês todos ouvirem, de repente você fala assim: não quero ouvir mais o que o Marquinhos está falando. Não é tampando, não. Bloqueia. Eu não tenho a mínima noção de como que isso é possível. E não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas essas percepções. Aí, a questão de resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Quem já leu já sabe até qual é. Ele indaga: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 625. Jesus. Eles não, só isso, Jesus. Eles não comentam nada, assim, curto e seco.
Agora, isso para a gente entender a magnitude desse ser que é Jesus e o que ele representa para nós. Ele é o nosso governador planetário. Quando ele afirmou, naquele início do comentário que a gente estava fazendo, que o pessoal, você não tem nem 50 anos e quer ser maior que o nosso pai Abraão, e ele afirma, antes que Abraão existisse, eu sou. Pois bem, ele, para ser quem ele é e fazer o que ele fez e representar tudo o que ele significa para nós, a Terra tem em torno de 4 bilhões e meio de anos que ela surgiu a partir da nebulosa que foi retirada do Sol. Quem organizou o gerente geral, o arquiteto geral, o engenheiro geral que administrou todo esse processo, eu não consigo nem imaginar a quantidade de técnicos, de espíritos de pureza elevadíssima que ele coordena para que fosse possível chegar no estágio que está a Terra hoje, essa situação toda que a gente conhece. Mas há 4 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puríssimo, com a capacidade de coordenar e de governar todo o nosso ordem e gerenciar todo esse processo. Perfeito? E aí, o que ele diz? Ele afirma que o meu pai trabalha sempre e eu trabalho também. Jesus, segundo João, capítulo 5, versículo 17. Quando Jesus chega, para ele chamar a atenção de nós que éramos, e uma boa parcela da humanidade ainda continua, não estou querendo ofender, pelo amor de Deus, não é nesse sentido. Mas a gente é isso, nós somos estúpidos, cegos e ignorantes, certo? Então, para que ele tocasse a sensibilidade de nós, estúpidos e ignorantes, ele teve que usar vários artifícios. Por exemplo, esse cego de nascença, por exemplo. Há um questionamento entre os próprios discípulos, quem foi que pecou? Os seus pais? Porque é comum a gente falar assim, o indivíduo nasce com um problema que a mãe fez isso, o pai fez aquilo, pecou. Então, mas quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Seus pais? E Jesus afirma para ele naquele momento que nem os pais nem ele, mas ele estava ali com o objetivo de participar da obra que ele veio revelar para nós. Ou seja, ele é um personagem coadjuvante de todo esse processo de esclarecimento nosso. Por isso ele afirma que nem ele nem seus pais pecaram, mas ele estava ali para fazer a vontade do Pai que está no céu. Mas o fato curioso que a gente tem que chamar a atenção, porque nada do que Jesus fez, falou, os mínimos gestos, nós temos que tirar lições e proveito de cada detalhe, porque tem uma mensagem subliminar, tem um esclarecimento, alguma coisa que aos poucos nós vamos chegando à conclusão e vamos aprendendo a interpretar e enxergar o significado. Ele chega junto à piscina de Betesda e no paralítico, prostrado em seu leito, e não era mais capaz de mover-se sem o auxílio dos outros. E já havia 38 anos que ele estava deitado ali à espera de alguém que o ajudasse no momento da movimentação das águas. Como ele não conseguia se locomover, e os espíritos que agitavam, e o que entrasse dentro da piscina primeiro, conseguia às vezes o milagre de ser curado. Coitado, quando ele pensava que ia chegar perto da borda, entravam na frente, pronto, ele perdia o bonde da história. Aí o que aconteceu? Jesus chega para ele, e ele força a presença, ele chega e pergunta o que ele queria que fizesse, né? Só a força da presença da irradiação do magnetismo de Jesus, quando ele ordena para ele lá, levanta-te, toma do teu leito e anda. Isso está em João capítulo 5, versículo 8. Ele convence o homem a levantar-se,
tomar o leito e voltar para casa. Eu coloquei esse interessante, esse voltar para casa, em negrito, em destaque, para que a gente reflita, voltar para casa. Porque todos nós estamos aqui não é a nossa morada definitiva. Nós estamos num hospital escola, aprendendo lições para desenvolver e apurar o nosso organismo espiritual, mudando o padrão vibratório do ser que somos cada um de nós. À medida que a gente conquista um pouco mais dessas condições, a gente muda de série e prossegue nesse mecanismo. Aí o que acontece? Os espíritos de primeira ordem já passaram por todo esse mecanismo, essa fieira enorme de experiências até atingir as culminâncias que eles conquistaram. Nada de dependência, de espera pelos outros, de depender dos outros, pois todos nós deveríamos ser como o pai que trabalha sempre e como o filho que também trabalha. Porque é interessante a gente notar que no plano espiritual não tem favorecimento, não tem cota, não tem reserva de mercado, é mérito. Se o indivíduo não conquista, não conquistou, sinto muito, tenta de novo. Então o que acontece? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância espiritual. Entretanto, que trabalho é este? O trabalho de Jesus em relação a todos nós é principalmente fazer o que ele fez. Ele deixou uma fieira enorme de ensinamento, de esclarecimento, de exemplificação, que é, se nós seguíssemos literalmente na íntegra, isso levaria-nos a transformar o nosso organismo espiritual, que é nos erguer, fazer com que a gente se mova, estimular o homem a ficar de pé para sair da imobilidade e da dependência alheia, assumir a sua miséria e a sua fragilidade, que todos nós nos reconhecemos que somos frágeis e que somos miseráveis dos valores espirituais, ajudando-nos a retomar o caminhar e encontrar o caminho de casa. Mas que casa é essa? O caminho de casa, como acolhimento da limitação, carregando o leito da nossa fragilidade humana, assumirmos-nos como somos e nos erguer para voltar a caminhar, abrir veredas no sertão da vida, porque a gente vai sofrer inúmeros embates, vai cair, vai tropeçar, como naturalmente ocorre em todos os setores da atividade humana. Só vence quem persevera, persiste. É como, por exemplo, a gente ouve falar que o Thomas Edison, depois de 1000 experimentos, que ele conseguiu fazer com que a lâmpada permanecesse acesa. Agora, eu não sei se eu teria tanta persistência para fazer 1000 vezes a mesma coisa. E outra coisa, não pode fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Tem que mudar. Porque se a gente faz a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, se deu errado, vai dar errado de novo. Porque era comum. É interessante isso, gente. Na época da faculdade, quando a gente estava fazendo algum exercício, algum trabalho, e o professor chamava a atenção, se você disse que a gente achou um resultado, ele olha a resposta. Está errado? Com certeza fez errado. Porque só existe um jeito de chegar na resposta certa se você faz certo. Agora, para fazer errado, tem milhares. Isso é interessantíssimo. Só tem um jeito de fazer certo e chegar no resultado certo. Então não adianta a gente ficar tentando fazer alguma coisa para desenvolver o nosso espírito, nosso perispírito, se não seguir no corolário na relação de ensinamento de Jesus.
É nesse sentido que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não faz o que eu faço não chega lá. Ou o que eu ensino, ou o que eu exemplifico. E é interessante porque ele coloca de um jeito e fala assim, que ele não nos abandona, não deixa órfão. Mas por quê? Porque todo aquele que procura vai achar. Todo aquele que bate vai abrir a porta para ele, com certeza. E todo aquele que pede, se fizer isso de maneira correta, será dado. Entretanto, Jesus também afirma que é para nós deixarmos aos mortos os cuidados de enterrar os seus próprios mortos. Puxa vida, quando a gente lê isso pela primeira vez, eu falei, que coisa maluca. Aí um familiar da gente morre e deixa lá. Não é nesse sentido. Quantos de nós, imagine vocês, se eu chego, vou falar um negócio desse aqui no meio da praça, lá 16, aqui em Caxambu, hoje que tem um movimentozinho maiorzinho, quantos vão ter paciência para ouvir e falar, o que esse maluco está falando? Da onde que ele tirou isso? Isso é coisa maluca, perder tempo com isso não. Está morto. Porque eu não falo que eu sou melhor nem pior que ninguém não, mas um dia que alguém me chamou para assistir uma palestra, eu fui, quando chegou eu falei, da onde que esse camarada tirou isso? Não fiquei satisfeito, enquanto eu não devorei tudo que era possível e que foi chegado, que eu corri atrás para obter de informações, para ter um mínimo de condições de compreender o pouco que eu consigo entender hoje. Mas quem são esses mortos? Por isso a exortação de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre esses mortos, e o Cristo te iluminará. Pois quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E é interessante isso, quando ele fala, se a gente procura. Vocês já perceberam quando a gente está querendo um esclarecimento qualquer? Aí você está querendo entender ou obter uma resposta, um ensinamento qualquer. De repente, você está andando assim, quando acha uma mensagem, poxa, olha que beleza, aqui, ó. Tira sua dúvida numa mensagem. Você encontra uma pessoa, começa a conversar, quando vê, nossa, como que eu precisava disso? Ou então você vai assistir um filme, de repente, uma cena do filme, meu Deus, é o Fiat Lux. Já aconteceu comigo, às vezes, andando na rua, os meninos e as sandas às vezes brigam comigo, que eu abaixo e pego papel rasgado, pedaço de papel no chão, pego e vou olhar do que se trata. Às vezes eu olho, Agora eu pergunto, quem que me levou a pegar o papel rasgado que tinha um texto que me ajudou a esclarecer alguma coisa? Ou que fez aquele indivíduo aproximar de mim, começar a conversar e de repente, num diálogo, ele me esclarece uma dúvida que eu tinha. Ou uma página que eu pego assim, involuntariamente, você pega e começa a ler e fala, nossa! Quando o discípulo está pronto, o mestre invisível, que são os nossos anjos guardiões, facilita para nós, traz até nós, mostra o caminho, dá aprender, evoluir, crescer, até atingir essa perfeição relativa do Espírito puro. Esta é a finalidade da vida. E é interessante que o Einstein, como ele passou a vida inteira pesquisando, que ele fazia pesquisa, e é interessante que perguntaram para ele, mas por que ele tenta tanto desvendar isso? Ele falava que ele queria ler na natureza, porque a natureza era a grafia de Deus, e ele estava tentando ler o que Deus havia escrito. E é fantástico isso, porque tudo aquilo que o homem ignora, ele não existe para ele. Se ele ignora, nem questionamento ele tem capacidade de fazer. Porque se você pergunta e tira dúvida daquilo que está chegando e você não está entendendo. E é preciso o cara correr atrás, a pessoa procurar,
bater, achar, mesmo que ele não compreenda. Por isso o universo de cada um de nós se resume no tamanho do conhecimento e do saber que a gente já conseguiu desenvolver. E em cada etapa conquistada, correr para o abraço e sermos felizes. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos em cada etapa. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. E quanto mais puro o espírito, menos paixões aviná-lo. E é interessante nas comunicações de espíritos mais elevados que Kardec obteve, principalmente na Revista Espírita, ele obteve informações que tem planetas que são bem mais adiantados que o nosso, que uma criança de 6, 7, 8 anos tem o nível intelectual de uma pessoa que estuda, que desenvolve um processo natural de 30 e poucos anos. Agora você imagina uma criança de 6 anos ter o conhecimento, a maturidade, o desenvolvimento de um ser de 30 e poucos. Uma doideira isso. E nós vamos caminhar para esse ponto. Já visto que a gente vê essas crianças com 4 anos tocando piano com a maestria, aí alguém fala que foi adestrado, pelo amor de Deus, gente. Se o indivíduo naturalmente para treinar e chegar num ponto desse tocando piano, não é sério. Pode ficar 30, 40 anos que às vezes não sai do tim, do tom, né? Agora o indivíduo com 4, 5 anos vai pega com as peças e toca. Da onde que ele trouxe isso? Quanto mais puro, menos paixões aminavam. E é essa ainda uma graça da providência que desse modo abrevia os sofrimentos. Mas essa graça não vem de graça. É preciso que o indivíduo trabalhe muito para chegar nesse nível. E ela só acontece para todo aquele que acorda, levanta, anda, para realizar essa sabedoria e essa transformação. E com isso modificando a estrutura da sua veste e o traje nupcial, para que a gente seja convidado a entrar no festejo de núpcias e não termos a desagradável surpresa de ser convidados a se retirar da festa, que nós não estamos trajados à altura. Esse fato não ocorreu com o nosso irmão Frederico Figner, na obra Voltei. Mas eu já citei aqui que aquele momento que o Bezerra começa a orar naquela assembleia, e à medida que ele vai aprofundando na oração, ele começa a resplandecer, e a turma dos iluminados começa a acender os seus fachos perispiríticos. Ele começa a ficar constrangido, porque ele olha para ele e ele está igual a lâmpada queimada. Ele começa a ficar apavorado e sai, vai junto dos apagadinhos. E começa a chorar, vai dormindo, entra no desespero. Porque ele vê que todo mundo está acendendo e ele nada. Ele está ali acompanhando a oração do Bezerra igual os outros. Como é que pode um negócio desse? Tá certo? Na questão 182, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Atravessando as fases primárias da vida no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo amplia as aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele adormecidos, tornando-nos herdeiros de nós mesmos na etapa imediata das experiências anteriores. É esta a lei do progresso. E se porventura nós tivermos débito com sexo, com comida, com dinheiro ou qualquer coisa dessa natureza, nós vamos retornar aqui numa condição para aprendermos a lição. Eu lembro de uma mensagem veiculada o Raul Teixeira, que ele foi fazer uma palestra em Curitiba, no Paraná. Ele entrou no carro dos seus anfitriões, estava indo, quando ele passou numa determinada esquina, no semáforo, parou, tinha uma senhora catando
coisa de comer numa cesta de lixo. Ele pediu para o motorista parar um pouquinho, que ele ficou inclinado em ir lá comprar alguma coisa, ou levar alguma coisa para dar para ela. O seu mentor chamou a atenção dele para ele não fazer aquilo não. Falou, mas por quê? Aí esclarece que aquele indivíduo havia sido um político muito famoso, tinha uma eminência muito grande ali na região sul do país. E pelas condições que ele vivenciou, ele pediu e teve necessidade de vir como mulher e mendiga e ficar naquelas ruas que ele mesmo defraudou aos recursos. E ele falou, com um detalhe, ele estava tão entranhado com essa dívida que mesmo que você chegasse lá e oferecesse isso para ele, ele não aceitaria. Ele falou, mas como? Segundo o Raul, eu estou reproduzindo literalmente a informação que ele dá nessa mensagem, que eu achei curioso. Então, cada um de nós passa pelas situações que nós passamos, alguma razão tem. Se tem dificuldade, ore, peça, bata, procura, que fatalmente vai chegar lá. Agora, uma coisa interessante, mesmo que adiante um pouquinho do tempo, você faz a questão que você lê, que eu já estou terminando, tá bom? No Evangelho e o Futuro, no capítulo 25 do livro A Caminho da Luz, na página 110 e 111, para que a gente compreenda o momento que nós estamos vivendo, mas não um momento só desse instante, dessa época que nós estamos vivendo aqui, tá certo? Porque segundo os amigos espirituais, aqui no Brasil principalmente, essa situação econômica, política e religiosa que a gente está vivenciando, principalmente no Brasil, aqui tem um monte de gente que são remanescentes daquela tragédia de Santa Maria, da noite de São Bartolomeu, da Revolução Francesa, tá certo? Quem procurar ler a respeito disso tem condições de aprofundar, mas eu não vou entrar no detalhe disso não. Mas preste atenção no que Emmanuel, nessa obra que foi publicada no ano de 1939, no início do ano, no período em que estava começando o advento da Segunda Grande Guerra, certo? Leiam comigo. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do espírito imortal. E toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa, que é o século que ele publicou essa obra do século passado, século 20, efetuará a divisão das ovelhas e do imenso rebanho. Nós sabemos, por informações espirituais, que os porões dos umbrais estão sendo esvaziados. Por isso essa confusão toda de valores, de pessoas, de tudo quanto é natureza, essa mistura, essa bagunça que a gente fica até assustado que está no mundo inteiro. Tá certo? Então, o século que passa efetuará a divisão das ovelhas e do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Ele se refere a essa situação que eu falei. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Na obra Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo,
Nós sabemos que as 3 Américas, por analogia com o nosso corpo, o coração está na região do peito da América do Sul, Brasil. A cabeça, a América do Norte. Se porventura alguém não consegue compreender o que está acontecendo conosco e com eles, analisam que quem está no leme é o mestre querido. Se nós não temos capacidade de compreender e de enxergar, temos que orar e pedir assistência espiritual para que nos socorra. E que a gente colabore do lado da situação favoráveis a esse processo que está em trâmite. Tá certo? Então os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar contemplando essas chuvas de lágrimas de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos. A superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências, com vistas à civilização do porvir. A publicação original, 1939. Vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe, regenerando no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram. Quando os amigos espirituais falam que o Espiritismo é o futuro das religiões, não. Tudo isso que é possível a gente aprender aqui, de alguma forma vai penetrar em todas as correntes de filosofia do orbe inteiro. É por isso que algumas entidades das trevas tentam, de alguma forma, apagar, principalmente anular a religião judaico-cristã e o cristianismo. Mas você sabe que eles vão ser varridos daqui. Tá certo? Porque a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as num abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Mesmo que sejamos isolados, trabalhando só conosco mesmo, sozinho. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Citação do capítulo 6 do Cristo Consolador, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm chamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade.
Espírito da Verdade, Paris, 1860. Que o Divino Mestre de todos os enfermos que reconhecemos ser, todos nós, tenha compaixão de nós. Distende a tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, facultando-nos a aquisição da saúde real, aquela que resiste a todos os embates da evolução, meta feliz que estabeleceste para alcançarmos. Muito obrigado. Trabalho tem, né, gente? Graças a Deus. Mas por isso que nós estamos, né, como o Marcos falou, desses nossos irmãozinhos, né? Estamos escolhendo o Brasil aqui, estão reencarnando aqui, por isso nosso coração do mundo bate do Evangelho. E principalmente aos meninos, né, aos jovens que estão. Eu lembro quando a Rafa falou numa palestra dele, porque que também o Brasil, o coração do mundo, parte do Evangelho, porque vocês vão disseminando em outros lugares, em outros países, aprendem aqui, vão saindo, aí expandindo, né? Tudo isso que a gente aprende aqui. Se a gente pedir para o Fernando fazer a prece final para a gente, igual eu falei hoje, a gente não tem passo, mas eu tenho certeza que Jesus esteve aqui presente o tempo todo e a gente está recebendo todos os benefícios da noite, né? Muita luz, que a gente possa voltar para casa, muita alegria, que durante o sono físico continue esse trabalho que a espiritualidade começou aqui junto de nós. Vamos orar e que a gente tenha uma boa semana, um bom restinho de semana, uma boa Páscoa, um verdadeiro sentido da Páscoa também, e que seja de muita união nas nossas famílias e nos nossos lares. Peço permissão protetores dessa casa. Solicito aos irmãos aqui presentes que levem seus pensamentos e o coração a Deus, para que possamos absorver a energia divina que se expressa aqui nessa sala, acolhendo-os em nosso coração, absorvemos o nosso espírito, expandindo por nosso corpo. Sejamos primeiro acolhedores da mensagem que foi revelada aqui hoje e dos dias que se aproximam, elas possam ser digeridas e metabolizadas no nosso íntimo, cultivadas com afeto e disciplina, e sejamos de hoje em diante espíritos renovados, disseminando a luz que encontramos aqui nesta casa. O Senhor acompanhe cada um de vocês até onde for, mas não há limite no universo
vocês alcancem que o Espírito de Deus já não esteja lá os aguardando. Caminhai com segurança, sede firmes, não vacilai. Tenham fé e sejam irmãos.